Olá a todas, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Eu Vi o Mundo, um programa em que a gente quer capturar o pensamento internacional de brasileiros e brasileiras ilustres. Eu sou Guilherme Casarões e na companhia do meu amigo e colega Davison Benlin Lopes, a gente vai receber um convidado muito especial no dia de hoje. Davison, quem é o nosso convidado? Guilherme, ele é um dos principais correspondentes internacionais do Brasil, está há 20 anos na Europa, muito bem sucedido. E não bastasse isso, ele também é um literato de mão cheia, com 5 livros publicados sobre temas os mais diversos, inclusive um romance histórico. Eu estou muito curioso para conhecer o pensamento internacional de Jamil Chad. Muito grato, Jamil, por aceitar este nosso convite. Meu caro, eu não tinha como não aceitar vindo de vocês. Muito obrigado pelo convite, certamente. Alegria enorme tê-lo conosco. E a primeira pergunta, Jamil, a gente faz para todo mundo essa pergunta, assim, uma tentativa de entender, na infância ainda, como você se dá conta do seu lugar no mundo. Se eu entendo bem, você é filho de médico, é de São Paulo e neto de libaneses. Como foi essa construção da sua consciência do mundo? É uma pergunta que eu, sinceramente, nunca tinha parado para pensar, mas, como você citou, meu pai é médico, filho de libaneses, minha mãe é médica, filha de portugueses e, impressionante, de suíços, mas não é por isso que eu estou aqui. E eu, em São Paulo, estudei num colégio alemão, né? O que também, eu acho que são aquelas camadas que a gente tem no Brasil, que em muitos lugares do mundo é impensável, mas que no Brasil nós temos talvez essa sorte de ter essas várias camadas que acabam se acumulando na nossa formação. E não é formação acadêmica, é formação como ser humano. Tive uma oportunidade espetacular de, ainda quando era pequeno, 8, 9 anos de idade, a família inteira se mudou para Boston. Naquele momento também foi uma descoberta, basicamente, do mundo. Imagina, nos anos 80, a família inteira se mudar para Boston para ir para o colégio, meus pais foram para a universidade, etc. E, claro, ali foi uma descoberta gigantesca, né, de um outro mundo. Depois, obviamente, mais para frente, outras viagens, também o intercâmbio no Canadá, etc. Mas eu acho que o que mais pesou, sinceramente, eu acho que o que mais pesou foi o fato de que as duas famílias contavam muito as histórias das origens fora do Brasil, né? Com orgulho, mas também com dúvidas, com questionamentos, com até certa inveja dos que foram para outros destinos, mas, ao mesmo tempo, sem saber quais eram aqueles destinos. Enfim, eram muitas vidas de uma forma muito complexa que chegavam no mesmo lugar que chama Brasil. Eu acho que isso, mais do que qualquer viagem, mais do que qualquer escola alemã ou não alemã, era ir aos domingos na casa da minha avó comer esfirra e ouvir histórias de outros lugares do mundo, que eu acho que despertou algo diferente, pelo menos, querer saber, afinal de contas, o que é que acontece lá, de onde eles saíram. E você, acima de qualquer outra coisa, né, Jamil, um contador de história. A gente vai chegar lá, mas eu acho interessante você trazer essa raiz libanesa para contar um pouco para a gente da sua formação. Uma outra pergunta que me chama a atenção nesse processo de construção da sua percepção de mundo é que toda essa bagagem te levou ao mesmo lugar para onde Davison e eu fomos também, o curso de graduação em Relações Internacionais. Você é graduado em RI pela PUC de São Paulo, depois fez o mestrado na Universidade de Genebra. Eu queria entender qual foi o peso desse curso de Relações Internacionais na sua formação e na sua percepção de mundo, e queria também saber a diferença das experiências acadêmicas de Brasil e Suíça. Como é que você via, né, a cultura acadêmica, a convivência, o jeitinho, como é que essas coisas pesaram nessa sua relação? Guilherme, de fato, o curso da PUC foi, pessoalmente, um curso que
me fez descobrir algo novo, que era justamente a percepção de que você tem a política internacional estudada de forma científica, que você pode, de fato, transformar todas as percepções que você tiver pelo mundo, ou conhecimentos, ou vivências, em estrutura. Ou seja, o rigor acadêmico sendo trazido para o centro do debate. Eu confesso que foi muito útil, por mais que alguns possam questionar, de fato, qual é a distância entre a sociedade e a comunidade e o mundo universitário. Eu, sinceramente, eu não consigo nem entender essa pergunta, porque eu não consigo ler o mundo apenas pelas percepções, sem estruturar de alguma forma esse pensamento. E a universidade foi fundamental. A PUC, no caso, foi fundamental justamente para trazer o debate internacional para algo estruturado. Dizer que tem teoria das relações internacionais, como? Bom, então, tem que ir lá estudar para você entender que, de fato, existe. Vocês, obviamente, sabem disso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, existe essa percepção de que, não, as coisas são tão complexas e o mundo é tão grande e cada um tem a sua percepção que, de fato, o método científico não cabe. Cabe, é necessário. A leitura é absolutamente fundamental e não tem, eu diria, não tem forma de você driblar isso tudo e entender o mundo. O mundo passa, ao meu ver, pelo menos, por um entendimento também acadêmico dele. Também você pode ter um entendimento espiritual, você também pode ter um entendimento de várias outras formas, mas a leitura acadêmica, eu, sinceramente, acho absolutamente fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que, por mais diferente que a cultura brasileira seja da Suíça, eu vi que a bagagem da estrutura acadêmica ela é um trampolim universal, né? Ela te faz chegar num Instituto de Altos Estudos em Genebra e você não levar nenhum choque, talvez com a quantidade de leitura, que é outra coisa que eu ia dizer, mas não há um choque em termos do caminho a ser percorrido para você entender o mundo, para você pesquisar o mundo, para você testar uma tese. Isso é universal. E isso, na verdade, é um instrumento poderosíssimo. Você saber que você pode sair de São Paulo para Genebra e usar exatamente a mesma ferramenta para entender o mundo é algo muito poderoso. Agora, eu acho que a grande diferença aqui ainda, e foi aí já um mestrado, Casarões, eu acho que foi o fato de que existe ainda um espaço, principalmente, eu acho que principalmente aqui na Europa, para que o estudante seja só estudante. Por que eu digo isso? Porque nós temos, né, e eu acho que até cultural, chegar na universidade no Brasil no primeiro ano, já entrar com estágio, com busca, e é normal a situação econômica do país, a situação das famílias, pagar a mensalidade, tudo isso entra no pacote, obviamente, de considerações. Mas aí você chega na Suíça e, para minha surpresa, eu era o único que trabalhava de toda a classe. E não era porque não tinham empregos, né? A taxa de desemprego em Genebra é de 3%. Ou seja, pleno emprego, né? Para colocar de uma forma bastante clara. Mas era porque era um momento de estudar, era um momento daquelas pessoas estarem pesquisando. Então, não dá para a gente ter uma surpresa quando a gente pensa universidades que produzem pensamento e universidades que reproduzem pensamento. As universidades que produzem pensamento é aquelas onde justamente os pesquisadores estão lá pesquisando. Eu acho, pelo menos, essa para mim foi a grande diferença. Não estou falando de qualidade, não estou falando de qualidade dos professores, porque isso não tem nada a desejar, mas é o tempo dedicado e, claro, tempo e o apoio financeiro a essa pesquisa ou a esse momento. Então, eu acho que a grande diferença, pelo menos pessoalmente, foi descobrir que a pesquisa ela custa dinheiro, e não só ela custa dinheiro, mas ela
exige esse envolvimento pleno, e não apenas parcial, ou um terço do teu dia você faz pesquisa e o resto. Enfim, essa foi para mim, pessoalmente, foi um desembarque, vamos dizer assim, no Instituto de Pesquisa na Europa. Jamil, falando em trabalho, você está completando 2 décadas como correspondente internacional. Já passou por veículos como Estadão, Band TV, UOL. Eu queria saber 2 coisas sobre isso, sobre o ser jornalista desde Genebra. Primeiro, o que mudou no exercício do jornalismo nessas 2 décadas? Primeira coisa. E segunda coisa, como é que é retratar o Brasil para interlocutores estrangeiros e como é que é retratar o mundo para o brasileiro? Quais são os desafios nesse processo? Meus amigos, primeiro, o jornalismo, como vários outros setores aí da sociedade, o jornalismo passou por uma revolução tecnológica que eu, sinceramente, eu acho que ninguém poderia prever, né, essa transformação. Não é só a transformação do digital, é a transformação também dos canais, a transformação da capacidade de nós estarmos aqui criando, basicamente, um canal fora da grande mídia e capaz de levar isso tudo a uma audiência qualificada ou simplesmente transmitir para quem nós quisermos. Essa democratização é espetacular. Essa abertura, ela é extremamente poderosa se for bem usada para o fortalecimento da democracia e da própria imprensa. Ela pode ser, como a gente já sabe, não vou entrar nisso agora, mas ela pode ser extremamente prejudicial à própria democracia e à própria, eu diria, próprio exercício da profissão do jornalista. Mas essa transformação tecnológica, ela mudou a forma que nós atuamos, o nosso ritmo de trabalho como correspondente, as nossas possibilidades também de viagem, de contato, etc. Exemplos bestas, mas que são realidades. Você podia fazer uma entrevista ou podia ir numa coletiva de imprensa, isso no ano 2000, 2001, 2002, você podia almoçar, voltar e escrever, basicamente, aquela reportagem, e todos, basicamente, fariam mais ou menos a mesma coisa. Hoje, você termina a coletiva de imprensa praticamente com a matéria já pronta, né? A exigência da velocidade, de um lado, é muito grande, a tecnologia também permite isso, e, enfim, você cria simplesmente um novo ritmo de trabalho. Agora, não exclui o pensamento, não exclui a reflexão para a matéria do dia seguinte, não exclui a busca do furo jornalístico, que é justamente achar e sair daquela coletiva e ir buscar um documento e ficar até o final e buscar justamente o que não foi dito ou o que está por trás e por que aquela coletiva foi convocada. Enfim, a parte de uma coletiva de imprensa é só parte da história. Sempre digo, dificilmente a notícia vai estar na coletiva, né? A verdadeira notícia você vai ter que procurar em outro lugar. Mas esse ritmo mudou de uma forma muito grande. Isso é muito claro na vida de todos nós, jornalistas, aqui no Brasil, em qualquer lugar. Agora, também mudou a forma de relatar o Brasil. Eu acho que o mundo teve várias etapas nesses últimos 20 anos em relação ao Brasil. Teve uma etapa, que eu digo, de exagerado desconhecimento, depois de um exagerado entusiasmo com o Brasil. Nós vendemos muito bem uma imagem de que estava... Na verdade, foi o seguinte, a gente começou a lidar com os problemas, só que a mensagem que a gente passava é que os problemas já tinham sido resolvidos. Então, o atalho que o país quis mostrar ao mundo é um atalho que, no fundo, veio nos engolir depois. Os problemas tinham só sido reconhecidos. Eles estavam começando a ser lidados e não havia espaço, talvez até por um entusiasmo natural de que finalmente vamos começar a lidar com décadas ou até séculos de problemas
e talvez esse ímpeto tenha feito a gente atropelar. Tem um amigo que sempre conta que quando ele ia para a China, ele chegava na China e dizia: vocês são uma superpotência? E os chineses falavam: não, temos 900 milhões de pobres, temos décadas para chegar a algum lugar ainda como nação, etc. Nada de superpotência. Aí ele viajava para o Brasil e falava: não, vocês estão indo muito bem. Aí a resposta dos brasileiros era: sim, sim, somos uma superpotência. Né? Então, obviamente, tinha essa grande diferença de percepção. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas esse entusiasmo nosso com o fato de que algumas coisas começavam a ser lidadas também foi visto na imprensa internacional e de uma forma exagerada, colocando como um país que já estava aí a caminho, que não tinha volta, que o caminho estava traçado. Né? Todos nós descobrimos que o caminho tem que ser construído todos os dias, porque não há nada irreversível, como a gente está vendo hoje no Brasil. Quem diria, eu me lembro uma vez conversando com Javier Solana, na verdade, eu queria pedir uma entrevista para ele. Javier Solana, na época, era o secretário-geral da OTAN. Eu queria pedir uma entrevista para ele. Ele me abraçou, falou: olha, eu não vou dar uma entrevista, porque o Brasil não faz parte da OTAN, mas, acima de tudo, porque vocês são uma democracia consolidada e não tem risco nenhum de dar algum tipo de problema hoje no Brasil. Eu me lembro dessa frase de uma forma tão clara, porque abraçado mesmo, abraçado, colocou a mão em volta para dizer: cara, vai firme, que está tudo bem, né? Não tem volta. Eu tenho uma vontade, casarões enorme, de encontrar com ele de novo. E eu falei: e aí, senhor secretário-geral da OTAN, e aí, como explicar o que nós estamos vivendo hoje? Mas por quê? Porque existia essa percepção absolutamente convincente de que tudo ia dar certo. Eu vou contar uma historinha muito pequena. Em 2009, quando o Brasil ganhou, o Rio ganhou o direito de sediar a Olimpíada, estávamos todos em Copenhague, que foi lá a votação, etc. Aí o Brasil ganha de Chicago, Madrid e Tóquio. Né? Imagina, uma festa, que eram titãs, basicamente. O Obama lá, o rei da Espanha lá, o primeiro-ministro do Japão, todos concorrendo, e o presidente Lula também lá. Aí acaba a votação, o Brasil, o Rio de Janeiro ganha, coletiva de imprensa, e um jornalista alemão, faz uma pergunta: olha, vocês descobriram petróleo, vocês tiraram 30 milhões de pessoas da pobreza, vocês vão sediar a Copa do Mundo, agora vão sediar a Olimpíada, o que mais? Aí o ex-presidente Lula diz: Olimpíada de Inverno. E todo mundo, o estádio inteiro caiu na gargalhada. Mas o que era isso? Era dizer: olha, não tem limite mais. Nós estamos aqui com o rumo traçado. Esse rumo traçado, ou talvez essa percepção tenha sido um dos maiores erros dessa nossa história recente, de achar que estava tudo garantido. Por que eu digo isso? Porque também na transmissão das notícias sobre o Brasil, aí você tem a partir de 2013, 2014, você tem uma reviravolta completa. Primeiro, uma grande decepção em relação ao Brasil, e só ao longo do tempo uma compreensão da complexidade brasileira, né? De que você tem vários elementos aí para explicar antes de simplificar o Brasil. Agora, ao mesmo tempo, isso estou dizendo para os estrangeiros, para nós brasileiros, passou a ser até algo muito recorrente você ter diplomatas, embaixadores, analistas, jornalistas, banqueiros suíços, inclusive, que de uma forma constante te ligam para perguntar coisas absolutamente óbvias, que, obviamente, você tenta explicar, mas explicar o Brasil não é fácil. Né? Eu acho que ninguém ousa dizer: olha, senta aqui que eu vou explicar o que está acontecendo no Brasil.
O máximo que você pode hoje dizer, eu tenho brincado com cada um que me liga para falar sobre isso, é que, olha, o que eu vou te falar é a realidade das últimas 24 horas. Então, amanhã pode ser bem diferente. Por que isso? Porque, de fato, nós estamos num momento de muita imprevisibilidade. Até me surpreende, com tanta incerteza, né, sobre o Brasil, me surpreende tanta gente com certeza, né, com certezas totais, né, de todos os lados. Né? Hoje, o nosso momento, não só pela pandemia, mas por tudo que a gente vive no Brasil, é uma era de incertezas. E, para mim, é absolutamente contraditório ouvir tanta gente certo do que está falando. Eu tenho muita pergunta que eu não consigo nem responder. Mas, enfim, não, perdão por desviar completamente, Casares, mas é um pouco da... Você tocou num ponto central do que eu faço hoje. Eu acho que aí o gancho vai ser perfeito e vamos tentar, então, em trio aqui, fazer o exercício de decifrar onde que a coisa deu errada na última década. Em 2011, Jamil, você publica uma obra muito interessante sobre a família Rousseff, família de extração búlgara. Tem uma historieta para contar rapidinha. Um pouquinho antes da pandemia, eu estava na Inglaterra, em Londres, peguei um táxi, ia para o aeroporto, e o meu motorista, ele fazia jus àquele estereótipo do taxista reacionário, de extrema-direita, dizia absurdos, e eu estou escutando aquela conversa, não dando muita bola, mas no momento em que ele se aproximava do aeroporto, ele disse para mim algo mais ou menos assim: nós estamos conectados. E eu me espantei. Mas por quê? Rousseff, Bulgária. O cara tinha um orgulho danado de a presidente do Brasil, à época já ex-presidente, ter vindo da aldeia dele na Bulgária. E não era uma questão de identificação política, não é, ideológica, era nacionalismo búlgaro. Você estudou o assunto. Quero te perguntar o seguinte: existe alguma conexão possível entre essa origem búlgara de Dilma Rousseff, da mineira Dilma Rousseff, radicada no Rio Grande do Sul, e a forma como ela se conduziu na política brasileira, para começar a falar sobre essa última década em que a coisa desandou? A bola está contigo. Uma pergunta difícil, meu caro, porque o que acontece é que ela teve uma origem búlgara que, na verdade, só é reconhecida muito tempo depois. Né? O pai, sim, chega com toda uma história super complexa. Ele tinha desaparecido, basicamente, por 18 anos, se eu não me engano, um tempo muito grande entre o que ele saiu da Bulgária e aparece no Brasil e manda mensagens de volta para a Bulgária. Mas eu acho que você tem um ponto fundamental nessa história, que é essa tentativa de resgate dos búlgaros em relação a Dilma. Um país que, vamos colocar, é a periferia, né, da Europa, que busca reconhecimento. E aí, de repente, conseguem o reconhecimento não na Europa, porque na Europa eles ainda têm as fronteiras fechadas para eles, eles vão buscar esse reconhecimento do outro lado do mundo, numa filha do imigrante que então chega ao poder. Eu fui na viagem que a Dilma fez para a Bulgária também, para Gabrovo, que é a cidadezinha, a aldeia lá, e para a própria capital. E ali era basicamente quase uma redenção do país. E aí você tem toda a razão, não tinha nenhuma relação com a ideologia de Dilma Rousseff, com a história pessoal de Dilma Rousseff, com até mesmo o fato de ela ter se separado. Eu lembro que, curioso, né? Eu fui num programa de televisão na Bulgária durante a viagem e a apresentadora estava inconformada que o fato dela ser separada não ter sido um problema para ela ser eleita presidente do Brasil. E eu parei para pensar, por que é que ela está me perguntando isso? E eu explicava que isso não tinha entrado no debate político. Se eu não me engano, não entrou no debate político na eleição o estado civil da candidata. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque você vê
como são diferentes as culturas políticas, como a própria pergunta de uma pessoa que você poderia até questionar, puxa, a Bulgária, que jamais vai querer qualquer tipo de relacionamento com o comunismo, com o socialismo, etc., festejando alguém que teve como passado, sim, uma história muito relacionada a uma ideologia talvez muito parecida. A condução daquele momento, eu não diria, eu acho que é um salto que não dá para fazer, que é um salto entre a presidente Dilma e a sua origem búlgara. Agora, o salto que dá para fazer é de uma situação de dois países que buscam reconhecimento, de dois países que vão fazer de tudo para ser aceito, né? E que esse fazer de tudo pode esbarrar em, eu diria, ou pode deslizar em alguns problemas. Eu acho que esse é um ponto que, no fundo, acaba unindo não só a Bulgária, mas vários países da periferia europeia com a situação brasileira. Vocês conhecem muito bem os gregos, os portugueses, eu diria até os espanhóis, tem um sentimento também de buscar esse reconhecimento dentro da própria União Europeia. É muito curioso, não é? Porque a gente acha que que o bloco europeu é coeso, uniforme, etc. Basta ver o que aconteceu em 2009, 2010, 2011, com a crise financeira, em que, de repente, aflorou toda essa injustiça do norte da Europa contra o sul da Europa, e o sul da Europa buscando reconhecimento. Essa posição do governo brasileiro, que eu acho que fica até mais intenso a partir de 2010, 2011, é a mesma, né? Eu quero meu reconhecimento, eu quero meu lugar, e às vezes a busca por esse lugar pode ser um pouco atrapalhada. Vou seguir usando a tua produção literária para a gente fazer a tessitura desse argumento. Em 2015, você publica um novo livro sobre a FIFA e toda a rede de corrupção, um livro até que te projetou bastante, eu me lembro de vê-lo na televisão o tempo todo, comentando, foi um livro bem sucedido. E, claro, no rescaldo da Copa de 2014, com tudo que ela trouxe de corrupção, inclusive, no Brasil e mundo afora. Eu quero saber o seguinte, o que é mais digno de nota nesse processo? O que mudou desde então? Qual que é o estado de coisas na FIFA neste momento, em relação à corrupção e outros temas também? Cara, olha, antes de mais nada, eu queria só explicar que o livro é sobre futebol, mas ele, acima de tudo, sobre política. Porque eu até, na dedicatória, fiquei pensando muito, né? Provavelmente nós três aqui fomos aos estádios quando éramos pequenos, vestimos as camisas dos nossos times, compramos, atrapalhamos os almoços de domingo, indo para o estádio 3 horas antes do jogo começar, né? Toda essa história. E começando a cobrir o futebol, por que cobrir o futebol? Porque a FIFA está aqui na Suíça, porque o COI está aqui na Suíça, porque a UEFA está aqui na Suíça. Eu descobri que eu fui enganado. Eu fui descobrir que, na verdade, aquele sentimento nosso legítimo de torcedor estava enriquecendo um grupo muito pequeno de pessoas. E que tudo que eu sentia que era legítimo, que nós sentimos legitimamente como torcedor, é absolutamente sequestrado de uma forma imoral por um grupo de pessoas que ganham muito com o nosso sentimento. E eu sentia que eu precisava colocar isso, não apenas para denunciar aquelas pessoas, mas para quem fosse ler o livro, pensasse, bom, eu vou continuar torcendo como eu continuo torcendo, não mudei nada. Agora, eu quero saber para onde vai o meu sentimento, eu quero saber para onde vai o meu dinheiro daquela camiseta, daquele ingresso, etc. Mas, além de fazer a parte fácil, que como diz o Nelson Rodrigues, vaiar até minuto de silêncio, né?
que essa parte fácil, né? Você chega no estádio, xinga o juiz, o presidente do teu time, etc. Não, é descobrir a teia de cúmplices dessa história. E a teia de cúmplices dessa história não está no futebol, ela está de volta na política. Né? Então, falar da situação do esporte é falar justamente da política, é falar de como a CBF tinha uma sede em Brasília para fazer lobby, como deputados eram financiados legalmente na época pela CBF nas suas campanhas eleitorais, etc, etc, etc. Então, escrever sobre futebol não foi, na minha percepção, um desvio do meu trabalho. Era entender a política, era entender mais um capítulo da política, e um capítulo extremamente poderoso da política, que é ir falar da sua emoção. O que é a busca de voto, se não a busca da tua emoção e transformar a tua emoção no voto? É isso. Futebol é amplamente usado por populistas e não tão populistas, porque ele vai justamente na emoção. Né? Ele tem essa capacidade. E é espetacular quando você descobre que esquerda, direita, populista, centro, islâmico, cristão, ateu, todos usam o futebol. Né? E aí não tem fronteira mesmo. E é uma história espetacular de como você tem um esporte que é universal, que as regras, por conta dos ingleses, etc., mas conseguiram harmonizar as regras que fazem com que qualquer pessoa entenda o que está acontecendo em campo, em qualquer jogo, de qualquer lugar do mundo. Quando eu fiz o livro, uma das coisas que eu queria era mostrar esse envolvimento político, mas não... eu acho que, se eu fosse fazer o livro hoje, eu faria ele diferente. Eu acho que qualquer um que tenha escrito um livro tem essa sensação, mas eu teria talvez incluído um novo capítulo, que seria justamente a parte comercial, a parte do envolvimento de empresas, de televisões, etc., porque é um capítulo ainda que falta. Eu não sei se eu respondi, mas esse é o percurso. Não é um percurso que foge da política, é um percurso que tenta entender a política. Claro, até eu estava falando, a dedicatória do livro é para os meus filhos, para os meus sobrinhos e para os amiguinhos deles, todos moleques. Porque eu tenho, de verdade, isso uma esperança que eu tenho, é que a nova geração de torcedor queira saber, sim, qual é a escalação, queira saber, sim, qual o reforço na próxima temporada, mas também queira saber qual é a percepção que o meu time, que o meu clube, ou quais são os valores que o meu clube quer transmitir. Né? É um clube que vai manter o machismo estrutural e o racismo estrutural, ou é um clube que vai se abrir e vai trazer outras mensagens para campo? Então, tudo isso eu acho que é um tema de política e de sociedade. Futebol é um deles. Né? Jamil, aproveitando o gancho aqui, talvez o único evento esportivo, mega evento esportivo, que atraia tantas emoções, tantos sentimentos e tanta mobilização internacional para além das Copas do Mundo são as Olimpíadas. E a gente está nesse ano estranho de Olimpíadas de 2020 acontecendo em 2021, graças à pandemia. O que o Comitê Olímpico Internacional, que também é sediado na Suíça, como você mesmo disse, tem de diferente em relação à FIFA pela sua experiência cobrindo essas duas entidades? Para ser muito claro com você, Casaruens, ele é mais hipócrita. Pelo seguinte, é um grupo que se apresenta de uma forma completamente diferente. É verdade, são originalmente aristocratas europeus, a grande maioria. Hoje, se você pega os 112, 110 membros do COI, são vários príncipes, monarcas, o príncipe da Dinamarca, o príncipe de Mônaco, vários outros de vários lugares do mundo, muitos europeus, mas de outros lugares do mundo também. Então, existe um componente aristocrático muito grande no COI. Qual é a consequência desse componente? Não, nós somos diferentes daqueles cartolas do futebol. Então, primeiro, tem essa percepção dessa diferença, inclusive porque o movimento olímpico, vamos dizer assim, é mais nobre.
né? Ou ele se coloca nessa situação. Agora, os escândalos nos últimos anos, usando um termo aqui do futebol, baixaram a bola do COI, né? Porque, de fato, passou a ser difícil vender essa imagem diferente quando você tem eventos extremamente complicados, quando você tem relações com governos extremamente complicados. O COI teve um momento, principalmente ali, logo antes do Rio de Janeiro, mas já era um efeito Rio, de cidades pela Europa que se recusavam a sequer aceitar que o seu governo se apresentasse como candidato para uma Olimpíada. Munique votou contra, São Moritz votou contra aqui na Suíça, Sion votou contra, a população, né? Fizeram plebiscitos para votar contra. E aí, Casarões, eu lembro um dia o Thomas Bach, que é o presidente do COI, falou uma frase que ele mesmo, e foi muito até emblemático ele ter reconhecido isso. Ele falou o seguinte: antes a gente chegava num país e a gente pedia então para saber se aquele país apoiava a Olimpíada. A gente ia falar com a Fiesp local e a Fiesp local falava apoiado. A gente ia falar com o governo federal apoiado. Eu ia falar com o governo do estado do estado falava apoiado, e eu falava com a prefeitura, e a prefeitura falava apoiado. Então, tínhamos apoio. E ele falou, e nós esquecemos de perguntar para a população. Né? Ou seja, não era exatamente um evento que levava em consideração o que a população queria ou sentia ou estava disposta a pagar. Por que eu estou contando essa história? Porque, ao longo dos últimos 15 anos, houve uma maior transparência sobre como esses eventos são financiados. E quando a população de várias cidades europeias e outros lugares do mundo descobriram que a regra basicamente é simples, todo lucro vai para o COI ou para a FIFA e toda despesa vai para o dinheiro público, essas entidades começaram a sofrer uma palavra muito boa em inglês, um backlash muito forte, porque justamente houve uma reação muito democrática de, opa, calma aí, sou eu que estou pagando, então eu quero saber por que é que eu estou pagando e o que eu estou pagando. Essa transformação fez o COI ter também de se transformar, ter de buscar outras formas de apresentar os eventos e, por exemplo, mudar os critérios até mesmo da escolha das cidades. Essa é uma diferença muito grande ainda da FIFA. O COI conseguiu fazer uma transformação minimamente sem que fosse invadido pela polícia. A FIFA passou pela polícia. Né? Estou falando aí da operação aqui em Zurique, em 2015, que a polícia vai lá e desmonta um castelo de cartas, um sistema Avelange Blatter que durava 40 anos, e que ali desmonta o sistema. O sistema não foi completamente desmontado, ele permanece de outras formas, mas o que nós temos hoje são duas entidades que buscam, de uma certa forma, reconstruir as suas reputações. Não todos esperavam, Casarões, que Tóquio fosse a Olimpíada perfeita em 2020, ninguém previa a pandemia. Tóquio era a cidade mais preparada, com os estádios absolutamente em dia, uma população que naquele momento apoiava. Ninguém imaginava que a pandemia traria todos esses problemas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, mas são duas instituições que hoje buscam a recuperação das suas credibilidades. Jamil, quero mudar de assunto aqui, porque em 2018 a sua carreira como escritor e jornalista deu uma guinada. Né? Você lança um romance, seu primeiro romance, O Caminho de Abraão, que é um romance que tem compromisso com a história. Né? Ele conta os horrores da Guerra Civil da Síria, tem uma trama que envolve uma família argelina, uma jovem francesa criada em Marsella, interesse de uma grande empresa multinacional. A gente já esteve junto, inclusive, conversando sobre o seu próprio livro em outras oportunidades. O que de Jamil Chad e o que da visão internacional de Jamil Chad você traz para esse livro? Você está em Genebra vendo os desdobramentos da crise de refugiados com uma certa distância, mas também com uma visão privilegiada, muito mais do que a gente que está aqui do outro lado do Atlântico. Então, o que da sua experiência gerou esse livro? Casarões, antes de mais nada, todas as histórias que estão no livro são reais.
com a diferença que eu coloquei numa personagem só, né? Obviamente, em alguns momentos pode parecer exagerado, porque, claro, tudo acontece com uma personagem só, mas foram histórias que eu escutei de vários refugiados em vários lugares do mundo, até de uma forma repetitiva, que você fala, não é possível que eu estou em Darfur, no Sudão, e escuto exatamente a mesma história de alguém na fronteira entre o Iraque e a Jordânia, por exemplo, pessoas que não se conhecem, realidades completamente diferentes, mas as histórias são muito parecidas. A mesma situação já em território europeu, na Sérvia, depois na Hungria, passando pela Áustria, indo para a Alemanha, enfim, todo esse trajeto dessas pessoas, elas têm componentes muito parecidos. Eu arrisquei uma coisa que poderia ser muito problemática, de fato foi. Acho que vários dos cabelos brancos que eu tenho relacionados com isso, eu escolhi ser uma mulher no livro, né? Contar a história a partir de uma voz feminina. Por quê? E essa é uma coisa que sempre me surpreendeu. Você vai em qualquer campo de refugiado do mundo, você abre a barraca e são mulheres que estão lá dentro. São as refugiadas, no fundo, não são só. Eu acho que a palavra está até. Pode falar aqui de semântica, não, mas é muito forte a presença de mulheres em todos os campos de refugiados, o que mostra que elas têm um componente fundamental para a tentativa de manter a história daquelas famílias, de manter a história daquelas pessoas, até daquelas culturas ou daquela língua. É absolutamente chocante se você pensar, né, que você tem uma estrutura, muitas vezes os homens ficaram porque estão lutando, ou porque já morreram, e aí vai a mãe com os filhos para fugir, ou porque o pai foi primeiro para abrir caminho e depois vem a mãe com os filhos. Então, essas situações são muito importantes. E eu queria contar uma história que, ao mesmo tempo, trouxesse mais perto a história do refugiado, mas também desmontar a ideia de que aquela ideia muito fácil, não tem o bem e o mal. E o bem e o mal são percursos completamente separados, eles não se cruzam nunca, e um pouco como a gente já falou, teu percurso está traçado, você foi criado bem, você teve uma boa escola, teus pais são pessoas legais, não tem erro, é só seguir aqui nessa estrada. E aí você descobre que você está numa situação em que você acaba de ser taxado como o mal, né? Não estou dizendo que é algo inevitável, mas é pensar nas situações em que são mais complexas do que só dividir um mundo entre o bem e o mal, entre os que estão certos e os que não estão certos. Então, uma dessas personagens, como você colocou, do livro, ela era uma pessoa que fez tudo certo na vida. E, no livro, naquele momento, ela se transforma em refugiada, perseguida, etc. E, para algumas pessoas, ela é o mal, né? E o outro lado é um terrorista, que é uma palavra que, por si só, vem carregada, basicamente, de negação, né? e de fracasso pessoal. E ninguém pensa que pode haver um terrorista arrependido, porque existe, né? Aqueles que foram enganados, aqueles que se deram conta do tamanho do crime. Não deve ser punido? Claro que deve ser punido, não é isso a questão. Mas o que você faz com essa população? O que você faz com aqueles que vão tentar algum tipo de reinserção na sociedade? Tem espaço para reinserção de um ex-terrorista? São muitos. E aí? A Europa vai fazer o quê com essa população gigantesca? Então, essas são as questões que eu estou colocando, e não é para dizer, vai lá defender criminoso, né? Poderia ser uma forma fácil de colocar essa história. Não, mas é saber, literalmente, como fazer para lidar com uma população que é real.
Por que eu estou te dizendo isso, Casares? Porque a história dali é uma necessidade que eu tinha de tentar romper algo que talvez, até como jornalista, eu faça diariamente, que é simplificar as histórias, que é simplificar as narrativas para a audiência entender. Bom, mas as histórias não são simples. Os percursos de vida não são lineares. E aí, como é que você conta uma história, ou como você quer simplificar uma crise internacional entre o bem e o mal? Eu lembro sempre, alguém na classe perguntava, não, mas professora, quem é o bem e quem é o mal dessa historinha? Não tem. Né? Você precisa entender a história. E entender a história no patamar, vamos dizer assim, pessoal do ator, mas também dos interesses que cada um desses atores tem por trás. Então, o livro era muito para falar, olha, vamos falar de temas até muito emotivos, vamos, mas venha para cá que eu vou tentar mostrar, não sei se conseguir, mas tentar mostrar que a história é muito complexa. E não é muito complexa, você não vai entender. Não, não é isso. Todos vamos entender, porque nossas vidas não são lineares. Nossas vidas não são, olha, vai fazer isso aqui, como a gente brinca, puxa, tem que ir aqui para casa para pôr as crianças para dormir, senão eles vão atrasar no pós-doutorado. Né? Não, isso não existe. Não é isso. A história é muito mais complexa. Um pouco o livro era isso, mostrar que não há espaço para simplificar questões tão complexas como refugiados, fronteiras, religiões e, claro, o ódio, que é uma história muito presente no mundo inteiro. Meu caro, a gente vem costurando aí desde a sua infância, passando pelos anos de formação acadêmica, sua chegada na Europa, e centramos fogo em algumas questões da última década, o governo Rousseff, os mega-eventos que o Brasil sediou, Copa do Mundo, Olimpíada do Rio de 2016. Você fez uma dissertação interessante aí sobre o tema dos refugiados, as migrações internacionais e tudo que vem junto, e que nos interpela também, que tem a ver com o Brasil que tem uma nova lei de migrações desde 2017. Vamos nos aproximando da contemporaneidade, do tempo presente, não é? Então, nesses últimos 10, 15 minutos da entrevista, vamos tentar falar de temas bem correntes, não é? Temas que têm a ver com o tempo presente. Um deles, por exemplo, é o retorno dos militares à cena política brasileira. Eu sei que você foi pesquisador, contribuiu com a Comissão Nacional da Verdade, lá no início da década, 2011 a 2014, o relatório final é de 2014, e você certamente, Jamil, viu ao redor do mundo outros processos de justiça de transição acontecendo. Você estudou. Então, duas perguntas em uma. O que foi peculiar no caso brasileiro? O que foi a nossa jabuticaba nesse processo? E se dava para antecipar lá atrás esse retorno dos militares à ribalta? Essa foi sempre uma questão que eu me coloquei, mas eu acho que sim, de uma certa forma, quando você não resolve, ou quando você finge que você resolveu, você está enganando uma sociedade inteira e você está deixando muito espaço para que esse tema volte. Não é resolver o passado, é resolver o futuro. E por isso que eu acho que eu entendo o processo político que fez a transição nos anos 80. Eu entendo. E poderia até fazer sentido para evitar algum tipo de colapso ou algum tipo de enfrentamento maior. Mas o fato de que, desde então, houve uma ou recusa ou, eu não diria má vontade, mas uma tentativa de dizer, olha só, isso faz parte do passado. Esse foi o ponto, talvez o ponto mais crítico da nossa história, de tentar colocar uma pedra sem lidar com ela, né? E talvez não apenas lidar
para indiciar alguma pessoa, levar à justiça, não, mas para contar a história, né? E contar a história já teria sido muito positivo, né? A gente não estaria tendo debates que a gente tem hoje se a história tivesse sido contada, né? Se a gente não tivesse tido medo, ou pelo menos tivesse tido um apoio institucional real para contar a história desde o primeiro momento. Isso foi, sem dúvida nenhuma, um pecado original da redemocratização. Você ter construído uma democracia sem ter resolvido um período de violações gravíssimas. Quando a Comissão da Verdade, eu sinceramente adorei ter feito parte do time de pesquisadores, porque quando eu fui pesquisar, a gente descobre que, obviamente, e aqui era o meu trabalho, o serviço diplomático brasileiro tinha sido usado como instrumento para, no mundo, legitimar uma violação doméstica. Então, as reuniões da ONU com os diplomatas aqui em Genebra, com outros tantos pelo mundo, eram sempre reuniões em que esses diplomatas sempre se apresentavam como um país que estava caminhando, que precisava de tempo, que ia colocar as coisas no lugar correto e que não tinha medo da democracia. Muito pelo contrário, direitos humanos fazia parte do diálogo, né? E quando você olha para dentro, obviamente, não era nada daquilo. Eu vejo muita similaridade com o que nós vemos da instrumentalização, de novo, do Itamaraty hoje para legitimar uma situação dramática interna. Um Itamaraty que vai ao mundo vender um país que não existe, assim como aconteceu naqueles anos e assim como volta a acontecer atualmente. Você tem diplomatas, vocês sabem muito bem, com uma enorme crise de identidade pessoal, porque eles sabem, não é apenas um diplomata que vai e representa uma posição, mas ele representa, basicamente, uma desinformação ao resto do mundo sobre o que está acontecendo no país dele de origem. Essa instrumentalização da política externa foi algo muito claro naqueles anos e ela volta a ser muito clara dessa vez. Eu sempre digo, e estudando tanto aquela época como agora, a gente precisa parar de pensar a diplomacia como algo separado do serviço de política pública. A diplomacia, a política externa, é política pública, né? É um outro capítulo dela. Mas, enquanto a gente tratar disso, da diplomacia num capítulo completamente à parte, como se fosse uma bolha dentro do Estado, a gente não vai entender plenamente para que serve essa diplomacia. A diplomacia hoje brasileira serve para legitimar um governo extremamente preocupante em termos de violações de direitos humanos e de democracia. Não há como separar essas duas coisas. Então, eu acho que a peculiaridade nossa, talvez até em comparação ao restante da América Latina, foi o fato de que a gente não ter lidado com esse nosso passado. E agora, olha que curioso, para construir um futuro, a gente vai ter que lidar com esse passado. Que bela reflexão. E você nos concede essa entrevista de um dos santuários das relações internacionais, não é? Você está na sede europeia das Nações Unidas, em Genebra, e especificamente aí no Conselho de Direitos Humanos, não é? No espaço que cedia. Essa é uma sala, eu sinceramente, de longe a minha sala preferida, apesar das várias polêmicas sobre quem financiou isso aqui. É chamada da Capela Sistina, porque olha que até lamentável, mas começou a ser renovada, isso aqui em 2006, 2007, aí em 2008 tem a crise financeira mundial, entra em colapso, mas quem estava pagando por tudo isso era o governo da Espanha, na época pagou uma grande parte, o governo
vai à falência, basicamente, mas tem que completar a obra, né? E aí, obviamente, foi uma grande polêmica, porque, se eu não me engano, custou 8 milhões de dólares só essa sala. Tirando a polêmica, é uma sala que representa muita coisa. Ela representa uma tentativa que eu acho que a gente não conseguiria hoje. Imaginem vocês se não existisse a Declaração Universal dos Direitos Humanos hoje, e a gente colocasse os países para negociar a criação de uma Declaração Universal. Eu não sei se ela sairia. Eu tenho sérias dúvidas se você teria capacidade. Claro, a declaração vem depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro em choque. O óbvio tem que ser reafirmado, o direito à vida tem que ser reafirmado, porque aquilo ali tinha saído do lugar de uma forma tão profunda que o mais óbvio de tudo precisava estar num tratado internacional, que era o direito à vida. Eu não tenho certeza se isso seria capaz de ser feito hoje, mas essa sala ainda é muito especial, porque ela reflete muita coisa. Ela reflete, sim, essa esperança de que o futuro ainda é desse pilar dos direitos humanos, mas ela também reflete toda a hipocrisia de governos que vêm até aqui dizendo: meu país é um país que respeita os direitos humanos, do governo da Venezuela ou de Cuba, que diz: nós realizamos 73 eleições nos últimos 5 anos, portanto, somos democracias, como o chinês, que outro dia eu tive que ouvir um chinês aqui, dizendo que liberdade de expressão no país dele está garantido dentro das minhas regras. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas a gente pode imaginar o que eu estou dizendo. Você tem, e claro, os americanos, os europeus falando de direitos humanos e não distribuindo vacina para ninguém. Enfim, temos vários capítulos de uma hipocrisia muito grande, mas ainda assim, se não existisse, teria de ser criado. E para fechar nossa cronologia aqui, eu já lhe disse isso em público: você presta um grande serviço a nós, pesquisadores, ao prover os insumos. Você sempre traz relatos verossímeis, credíveis, sobre um aspecto do bastidor que a gente não consegue acessar. Não dá, não é? Sentado aqui no meu escritório, o Guilherme no gabinete dele, a gente não chega onde você chega. Os seus tentáculos chegam onde a gente quer chegar e não consegue. E eu sempre me pergunto como é teu método para conseguir extrair algumas declarações, porque só você, Jamil, não tem mais ninguém fazendo isso que você faz, né? Você consegue extrair algumas declarações que estão, às vezes, entre assim, o indiscreto e a confissão desbragada, não é? Que vai colocar o país exposto. Eu acho admirável isso. Então, uma perguntinha rápida sobre o seu método: como é que você constituiu essa teia aí de colaboradores, de fontes, e fala também sobre o Brasil. Eu li um artigo teu recentíssimo e muito comovente sobre como a Rebeca Andrade, a ginasta, restituía o orgulho pela brasilidade, não é? Você colheu isso nos corredores também. Então, a emenda, aproveita e fala, né, sobre tudo isso. Olha, método, eu diria que não é exatamente um método, é a insistência, meu caro. É passar muito tempo no mesmo lugar e, como dizem alguns amigos meus, a pessoa fala: tá bom, eu vou falar com ele antes que ele passe a tarde toda atrás de mim e não deixe... Então, vou aqui já falar com o rapaz. Não, o que acontece é o seguinte: não há atalho para fazer jornalismo ou para qualquer outra coisa. Exige muito tempo, exige permanecer na sala a reunião inteira. Não adianta você ir só no discurso, né? Eu quero ouvir o debate, eu quero ouvir quando acaba o debate, e depois que acaba o debate, eu vou lá falar com as pessoas, porque eventualmente é lá que vai acontecer o real debate. Então, às vezes, a gente peca pela nossa pressa de jornalista, mas o resultado só vem quando você passa muito tempo dentro da sala, ouvindo todo mundo e tentando entender. Também tenho eu tento, pelo menos, ter como uma prática, não ser agressivo no trato pessoal. Ao escrever, sim, mas agressivo, digo, claro,
mas eu vou cumprimentar e dar a mão para um eventual criminoso de guerra, assim como vou dar para um prêmio Nobel da Paz, porque eu quero ouvi-lo. Não é eu quero ouvi-lo e vou defendê-lo, não é essa a história, mas eu quero ter acesso às várias narrativas e aos vários relatos daquela história. Então, eu acho que não é segredo nenhum, na verdade, ficar ali e ouvir. Agora, sobre o Brasil, meu caro, tem uma situação que quem está no exterior viveu de uma forma muito clara com a chegada do Bolsonaro no poder, passa pela Amazônia em chamas. A Amazônia em chamas foi a descoberta da opinião pública europeia, pelo menos, sobre quem era Bolsonaro. Bolsonaro não era um nome, um household name, né? um nome que as pessoas conhecem em casa. Não era. Com o incêndio na Amazônia, ele passa a ser. Né? As pessoas descobrem e os jornais estrangeiros vão recuperar as falas dele, que nós todos conhecemos de antes da eleição, etc. Então, o incêndio na Amazônia coloca o Bolsonaro na agenda mundial, da pior maneira possível, obviamente. E aí, o incêndio na Amazônia é seguido pelo incêndio de vidas no país com a pandemia. E aí o buraco é ainda maior, porque é imediato, né? Não é uma promessa de problema futuro, é um problema real, imediato. E a destruição da reputação do país, eu nunca tinha visto e eu nunca pensei que fosse possível uma destruição tão rápida da reputação de um país. E é isso que aconteceu. Né? Você, como brasileiro, eu já contei isso várias vezes, mas isso foi o que aconteceu, principalmente no auge da pandemia, das pessoas darem um passo para trás, né? Esperarem, e em tom de brincadeira, às vezes perguntar: você não esteve no Brasil recentemente? Não, né? Outros, me lembro muito bem, até entrando na ONU, um segurança veio me parar e perguntou: como é que está a tua família? Precisa de alguma coisa, etc. Né? Porque, claro, a percepção era desandou tudo lá. Né? Então, é uma percepção, e insisto, não é de diplomatas na ONU, ou da população, da opinião pública internacional. Essa destruição da reputação, ela leva tempo para ser reconstruída. Ela não vai ser, por mais que a gente possa pensar, não, mas o mundo quer um Brasil positivo. Claro, o mundo também quer um governo americano positivo, e o Biden está tendo sérias dificuldades para voltar a ser abraçado pela comunidade internacional. Né? America is back, mas o mundo está olhando e falando: não, mas calma aí, você está sabendo que desde então o mundo mudou, né? Você está sabendo que o teu espaço foi ocupado por outros, porque não existe vácuo na política internacional. A mesma coisa vai acontecer com o Brasil. Quando o Brasil der esse passo de volta para a comunidade internacional, claro, vai ser abraçado, mas com aquela dúvida, né? Nada é irreversível no Brasil. Né? Essa é um pouco da nossa história que eu acredito que vai. A Rebeca é aquele negócio que finalmente, e foi domingo, você liga o rádio, eu sinceramente completamente esquecido da disputa do ouro naquele horário, você liga o rádio e tem uma notícia, não é positiva, é uma notícia brilhante sobre o Brasil, que o próprio narrador canta a história. Né? Você fala: caramba, são instantes, são minutos, logo mudou. Né? Logo volta ao noticiário normal do resto da Europa, das férias, etc. Mas aquele instante que você fala: puxa, tem uma outra história para ser contada. E aí todos os jornais, no dia seguinte, na segunda-feira, vieram com palavras como tenacidade, esforço, superação de obstáculo, uma brasileira que supera tudo, etc. Bom, está ali. Né? Tem uma outra história para ser contada do Brasil, e é muito bom que também a comunidade internacional saiba que existe um país muito mais complexo do que apenas extremos, ou extrema-direita, ou militares, etc. É uma história muito bonita, porque eu gostei muito, que eu fiquei surpreso, mas que a imprensa internacional entendeu também a história da Rebeca. Não fomos só nós que contamos
a história da Rebeca. A imprensa internacional também contou essa história. Jamil, já aproveitando para te agradecer por essa conversa saborosíssima que a gente acabou de ter aqui, o nome desse programa é Ouvir o Mundo. Uhum. E você, acho que mais do que qualquer um que a gente conhece, viu o mundo. Você percorreu mais de 70 países, você viu campo de refugiado, trilha de imigrante legal, criminosos de guerra. Qual foi o lugar do mundo que mais te fascinou, que mais te marcou? E qual é o lugar do mundo que você ainda não conhece, mas você gostaria de conhecer? Falta muito, Guilherme. Falta muito para conhecer. A lista é grande. Mas sabe que eu tenho uma percepção engraçada, porque eu tinha até uma vontade muito grande, talvez como, né, estudante de relações internacionais ou filho de imigrantes como todos nós somos, de conhecer, né, de sair e conhecer. Mas o que eu mais me surpreendi nessa história é que eu comecei a ir, em todas as situações que eu pude, ir a locais onde os portugueses colonizaram, em vários continentes, para descobrir que são todos muito parecidos, né? Não são exatamente iguais, mas Macau, Goa, Lisboa, Luanda, tem traços muito parecidos. Isso, para mim, foi muito fascinante de ver, e vem repleto de sangue toda essa história, né? Não vem na paz, mas muito do que a gente você chegar num lugar que você não lê e não entende o que eles estão falando, e você vê uma arquitetura, uma rua, Macau tem a Rua São Paulo, né? É espetacular, né? Você tem uma Rua São Paulo em Macau, que obviamente não tem nada a ver com a cidade de São Paulo, tem a ver com algum português que chegou ali e colocou aquele nome, você conseguir sentir identificado. Por que eu estou falando isso? Porque não é o local que você vai que te fascina, é o que aquele local desperta, né, da tua história pessoal, do que você é e de como você se relaciona com tudo isso. Claro que Bali é espetacular, claro que praias na Grécia são espetaculares, tudo isso. E uma coisa que eu acho que a gente aprende muito viajando é tirar essa capa nacionalista, né? Não porque nossa cidade é espetacular, porque o nosso país. Não, o mundo é absolutamente espetacular, né? Não tem quando você chega em locais que você fala, como que isso aqui não é uma das maravilhas do mundo? Aí você vai perguntar para a população local, fala, claro que é. Ah, então para vocês é. Então ótimo, porque esse lugar é espetacular, de fato. Então, todas essas histórias, eu acho que o maior antídoto ao nacionalismo é viajar, né? Você descobre rapidinho que você não tem esse orgulho. Não, que pode até ter, mas não precisa ser maior do que o outro, não há concorrência entre lugares espetaculares. Lugares espetaculares, cada um cumpre a sua função e todos são espetaculares. Agora, se você me perguntasse onde eu ainda quero ir, eu acho que uma coisa que a gente precisa, principalmente no Ocidente, é romper a ideia de que o Ocidente é o centro do mundo. Quando você chega na Ásia, aí é muito curioso, porque a gente descobre rapidamente que ali a quantidade de histórias, já que a gente está falando em histórias para contar, as histórias que são relatadas não são histórias dos últimos 500 anos, são histórias dos últimos 7.000 anos. Né? Você coloca em perspectiva toda a nossa existência. Qualquer lugar desses da Ásia, eu sugeriria, não é que eu não tenha ido, mas se eu pudesse, eu faria muito mais destinos asiáticos, justamente para a gente colocar em perspectiva quem nós somos. O melhor antídoto ao nacionalismo é você ter, obviamente, essa percepção. Perdão, só para completar, a gente tem aqui em casa um dilema, né? Meus filhos, um nasceu na Suíça, outro nasceu na França.
com uma diferença de 5 quilômetros. E um fica zoando com o outro. Né? Ah, você é francês, não, você é suíço, você é francês. Eles já sabem, mas levou muito tempo para eles entenderem que eles não são suíços nem franceses, eles não têm nenhum dos dois passaportes. Eles só têm o passaporte brasileiro e o espanhol da mãe. Ponto. E aí, ao longo dos anos, eles estão entendendo que não é o passaporte que te define, né? Não é o hino que você canta. Eu até estou zoando já com eles, porque sábado agora tem Brasil e Espanha na final do futebol na Olimpíada. E aí, vocês vão torcer para quem? Né? E aí é curioso, porque você então começa a pensar, será que tem uma educação não nacionalista? Será que tem uma identidade que a gente possa colocar que não seja uma identidade baseada na bandeira? Não é para recusar a bandeira. Eu sou completamente brasileiro, né? Não é negar. Mas será que não tem alguma outra coisa que a gente possa usar como identidade? Essa é uma colocação que eu coloco, que eu faço, porque é a realidade da minha casa hoje, mas é um pouco da realidade que talvez a gente deveria pensar se alguns dos problemas globais tiverem de ser solucionados, entre eles um tal de mudanças climáticas, que não vai saber onde é que acaba a fronteira. Jamil Chad, por mais cosmopolitas como você e a sua família, é sempre um prazer te ouvir, é sempre um prazer te ler e é sempre um prazer aprender contigo. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, obrigado, e muito bom a iniciativa de vocês, porque a visão a visão do Brasil no mundo, ela faz parte de quem nós somos. A gente sabe muito bem na teoria, né? Não é só o território e a população, é como os outros te consideram ou te legitimam. E para isso a gente precisa saber justamente ou ter essa visão internacional. Então, ótima iniciativa, que continue e que, claro, possam disseminar isso para os estudantes, para o pessoal no Brasil e fora do Brasil, porque é um momento absolutamente crucial. A pandemia mostrou as limitações das fronteiras. A pandemia é um alerta gigantesco sobre tudo isso que a gente está vivendo. Obrigado, meu caro. Excelente.